Não, eu não defendo mudanças no rodízio. Eu defendo a melhoria do transporte público. E como é que eu defendo essa melhoria? São Paulo tem uma malha de metrô que é muito pequena, perto do tamanho da cidade, da quantidade de pessoas transportadas. Então a prefeitura e o governo federal, eles têm que ajudar o governo estadual a ampliar a malha de metrô. Isso é fundamental, né? A gente tem, o metrô de São Paulo tem 74 quilômetros, perto da Cidade do México começou junto, né? Lá tem mais de 200 quilômetros. Então nós demoramos aqui para expandir o metrô. Esse é um ponto. O metrô sozinho não resolve. Todas as cidades que melhoraram o transporte, elas investiram em outros modais também. O modal mais tradicional para São Paulo, e que é um modal importante, é ônibus. Mas aí a prefeitura tem que fazer corredor de ônibus. E fazer corredor de ônibus, né, que levem de ponta a ponta. Por exemplo, a Radial Leste. Hoje, a Zona Leste de São Paulo, ela está com o metrô absolutamente lotado. Ele está lotado na cidade toda, mas o exemplo da Radial, da Zona Leste, ele é muito significativo. Se nós tivéssemos, né, um corredor de ônibus na Radial, mas expresso, né, um expresso radial, que nós estamos chamando, que vai, por exemplo, de Itaquera à região central, as pessoas iam começar a deixar de usar carro naquela região para começar a usar um ônibus que vem mais rapidamente com as pessoas sentadas. Então você tem que investir em metrô, tem que investir em ônibus. A outra coisa é a questão do trânsito especificamente. Nós temos 2 projetos. Um projeto é um projeto de inteligência da CT. Hoje a CT ela serve muito mais para multar do que para ter uma ação de inteligência. Só para dar um dado, o prefeito de Nova York, o Bloomberg, ele trocou metade dos semáforos da cidade de Nova York, colocando os semáforos de última geração. Nova York tem 6.200 semáforos, como São Paulo. Ele gastou para trocar a metade dos semáforos, e ele vai trocar a outra metade. Ele gastou 4 milhões de dólares para colocar todos eles inteligentes, operados à distância. 4 milhões de dólares significaria 3% do que o Kassab gastou com publicidade. Então, nós temos dinheiro para investir numa inteligência de trânsito. Não faz parte, porque assim, os lugares em que no mundo se adotou o pedágio urbano... Londres, por exemplo. Agora, Londres você tem uma malha de trem fantástica, uma malha de ônibus fantástica, os ônibus são todos pontuais, né? Então você sabe que o ônibus vai passar 12h17, ele passa 12h17, o horário que vai chegar... Então ali, qual é o recado para a população? Você pode vir de metrô, você pode vir de ônibus, você tem todo o conforto, não precisa colocar carro em estacionamento. Agora, quer vir de carro, então você vai pagar. Mas para chegar nesse ponto, eles tiveram que colocar um transporte público de excelente qualidade. Aqui nós não temos esse transporte de excelente qualidade. As pessoas moram em locais distantes, né? Então elas de carro já demoram 2 horas para ir, se fossem de ônibus são 3 horas e meia. Olha, eu tenho muitas dúvidas com relação à inspeção veicular. Pelo seguinte, né? Nós estamos estudando isso em vários países do mundo. Em nenhum país do mundo que nós estudamos, que são referências em termos ambientais, porque nós temos preocupações ambientais, mas em nenhum desses lugares se faz a inspeção veicular. Nem de veículos novos, nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Você pega o exemplo de Quebec. A inspeção veicular lá é no 8º ano. De Paris é no 5º ano, de Berlim é no 5º ano. Por que aqui um carro novo já tem que passar pela inspeção veicular? E um outro dado, é caro. Nesses lugares custa 3 dólares, 4 dólares. Aqui era mais R$60, agora R$44, né? Então a gente vai rever a inspeção veicular de São Paulo. A gente tem que ser responsável nessas questões, né? Hoje já são 9 acidentes graves de bicicleta, né, com ciclista todos os dias em São Paulo. Então, assim, fazer ciclovias pela cidade é um belíssimo projeto. Eu acredito muito nisso, né? E onde essas ciclovias podem ser feitas? Em lugares em que há espaço para isso. A gente deu o exemplo da Radial. Por exemplo, eu tenho sonhos, né? Por isso que eu estou na política. E eu tenho sonhos de ver o Rio Pinheiros e o Rio Tietê despoluídos. E ali sim você poderia ter um grande jardim, uma ciclovia ligando a cidade inteira. Ciclovia tem que ser em espaço em que há espaço, porque senão fica uma coisa irresponsável. Lá em Moema foi meio que uma insanidade ali. E depois, tudo aquilo que é imposto, você vai lá e faz com que aquele local tenha uma mudança sem discutir com a população, não é interessante. As ciclofaixas em finais de semana ligando os parques, isso é interessante. Agora, achar que nós vamos de uma hora para outra conviver
ônibus, caminhão, carro, moto, bicicleta, todo mundo respeitando todo mundo, sem um processo anterior, isso eu acho temerário, porque muita gente vai acabar morrendo enquanto nós não tivermos essa responsabilidade da convivência dos modais. A questão da segurança é um problema que pega a cidade toda, né? E assim, é um outro paradigma. Nós estamos sem ousadia na gestão da cidade, né? A gente convive com a violência e acha que é assim mesmo. Então você tem arrastões na cidade e acha que é assim mesmo. Você tem um furto por hora na cidade de São Paulo, né? Um roubo à casa por hora na cidade de São Paulo, e você acha que é assim mesmo. Então precisa enfrentar isso de uma maneira corajosa, como outras cidades fizeram. Você sabe o que me dá tranquilidade para dizer essas coisas, né? Eu, nas nossas reuniões de campanha, eu digo que a gente precisa ter utopias científicas. Utopia é sonho, mas não é um sonho desconectado, é um sonho possível de ser realizado, né? O que me dá tranquilidade para dizer essas coisas é ver o exemplo de cidades que eram mais violentas do que São Paulo e que resolveram seus problemas de violência. Primeiro, você organiza a cidade, né? Eu tenho dito que essa questão da iluminação e das calçadas é algo básico para melhorar a política de segurança pública. Então, iluminar a cidade, melhorar as calçadas. A Guarda Civil tem hoje 100 mil homens, né? Deveria ter 15 mil. Chegar a 15 mil. E aí é uma interligação de inteligência entre a Polícia Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana. O que eu tenho dito é o seguinte: essa perseguição só aos feirantes, né, que são trabalhadores, os camelôs, você tem que organizar. É porque o camelô, ele quer sustentar a família dele. Se você não dá alternativas para ele, ele vai ficar em locais que não são permitidos. Mas você precisa dar uma alternativa para ele. A operação delegada, que é uma ideia interessante de você colocar o policial militar ajudando ao monitoramento da cidade, né? Ele tem uma folga maior de 36 horas, um pedaço dessa folga ele está a serviço da cidade. Não é ruim isso, mas é preciso um plano de inteligência. É um desperdício usar a competência, o talento desses policiais para ficar em cima de feirantes e camelôs.